Muita gente me perguntando, eu fui atrás para saber, né? O Dorival tem interesse em trabalhar com o Félix Torres vai sair do Corinthians, e já dá para a gente adiantar alguma coisa para você no programa de hoje, tá? Em relação ao Félix Torres. Vamos falar também do Coronado, ele vai ser titular depois do belo gol que ele marcou ali no final do jogo contra o Inter. Sobre o Félix Torres, o que eu sei é que acabou também. O Corinthians quer se desfazer do Félix Torres. E eu tenho coisas mais ainda avançadas. Por exemplo, o Félix Torres, ele quer... Félix Torres não, o Corinthians, ele quer negociar o Félix Torres. Ele está oferecendo o Félix Torres no mercado, tá? Oferecendo o Félix Torres no mercado, tá? É isso que o Corinthians está fazendo. Não é só o fato assim de se pintar uma proposta, o Corinthians vai negociar e vai perder dinheiro. Gente, perder dinheiro com o Félix Torres é certeza, entendeu? Não tem jeito. Você perde dinheiro com coisa boa. Se tu comprar uma BMW hoje, tá? E se for vender ela no final do ano, você vai perder uns 30, 40 mil. Fazer o quê? A vida é assim, você perde dinheiro com coisa boa. Imagine com coisa que... Não é? Você comprou um carrinho hoje, comprei lá, comprou qualquer carrinho, pode ser o mais barato que for. Chegar no final do ano já já perdeu dinheiro, entendeu? Com coisa boa, você perde dinheiro, você imagine com coisa mais ou menos boa, que é o Félix Torres, tá? Então, gente, o Corinthians vai negociar o Félix Torres, claro, se aparecer alguém interessado, entendeu? Mas o Corinthians está oferecendo no mercado. Ideia, troca, empréstimo. Empréstimo é o último caso. O Corinthians quer primeiro vender abaixo da tabela FIP. O Corinthians quer vender o Félix Torres abaixo da tabela FIP, tá? O que seria abaixo da tabela FIP? Vai vender por menos de 6 milhões de dólares. 6 milhões e meio de dólares que o Corinthians pagou. Que é uma vergonha, né, velho? Enfim, o Corinthians vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro com o Félix Torres. Não tem jeito. Só que tem um problema. Até agora não chegou uma proposta sequer. O Corinthians pensa primeiro vender abaixo da tabela FIP, tá? Abaixo da tabela FIP. Segundo, uma troca no mercado por algum outro jogador, porque o Corinthians entende que apesar do desempenho ruim dele e dele não ter vingado com a camisa do Corinthians, é um jogador que é de seleção. É seleção equatoriana, que deve disputar a próxima Copa, é seleção. E por último, o empréstimo. E aí vai ajudar algum clube, né? Vai ajudar algum clube da vida aí para que ele jogue e o Corinthians pague parte do salário. Que é o último caso, tá? Que é o último caso, entendeu? Então, assim, a questão do Félix Torres é essa. Ele está de saída do Corinthians, mas isso depende, tá, de um interessado, entendeu? Cara, eu arrisco a dizer o seguinte: ninguém paga nem 3 milhões de dólares pelo Félix Torres. Ninguém paga, tá? Irmão, o Santos Laguna, velho, meu Deus, mas vendeu bem demais o Félix Torres. 6 milhões e meio de dólares, os caras pegaram um rojão aqui, ó. E comemoraram, entendeu? Pô, sabe, alguma... Tá igual aqui, tem aquele memezinho que tem direto lá, né, que o cara... Né, o cara que arruma carro, que tem o bigodinho lá, aí vem o outro lá e fala, amizade é tudo, né? Não sei se vocês já viram esse meme aí. É o Santos Laguna vendendo o Félix Torres pro Corinthians. Tem até um memezinho que o cara fala assim, ó, você vai ter que trocar as bobinas aqui do seu carro. Aí o cara fala assim, o que é bobina? Aí o olho do mecânico brilha assim, ó. Tipo, foi?
Quando o cara falou assim, ó, é 6 milhões e meio, a gente paga 6 milhões e meio de dólares no Félix Torres, os caras. Meu irmão, os caras venderam até prestação. Os caras pensaram, se a gente tomar um golpe de metade do preço, ainda vai valer a pena. Entendeu? Ainda vai valer a pena. Então, cara, foi uma vergonha, né, o que fizeram, essa contratação, entendeu? E, e agora é torcer para alguém que pague alguma moeda aí pelo Félix Torres, para que o Corinthians venha se desfazer também, né? Venha também se desfazer do salário dele, né? Cara, eu vou pegar depois o pacote Félix Torres, mas acho que ia dar uns 90 milhões, assim. Agora é aguardar, né, velho? Agora é aguardar e ver. E ver se. Vende pro Santos. Falou, ele se dá bem em Santos. Foi bem no Santos Laguna. Entendeu? Vende, usa esse argumento. Fala assim, eu tenho um zagueiro aqui para oferecer para vocês por 3 milhões de dólares. Aí eu. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo um giro de informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho desse jogaço hoje entre Corinthians e América de Cali pela Sul-Americana às 21h30 na Neoquímica Arena. Um jogo importantíssimo para o Timão, porque se perder, estará praticamente eliminado. O Corinthians precisa vencer o América de Cali hoje, precisa vencer os outros dois jogos, inclusive tem o Huracan também, né? Vencer esses dois jogos e contar aí com tropeços dos seus adversários para conseguir uma classificação de forma direta. Tendo em vista que só classifica uma equipe por grupo. Gente, vamos falar um pouquinho do como o Dorival Júnior deve armar essa equipe. Por quê? Na estreia do Dorival Júnior na Copa do Brasil do meio de semana passada, Dorival Júnior escalou um time totalmente alternativo e num esquema de 4-4-1. Já contra o Internacional no Brasileirão, o Dorival Júnior escalou um esquema totalmente diferente, com um elenco 90% de titular, né? E no esquema tático de 4-4-2. E quem ficou fora do jogo contra o Internacional foi o Gustavo Henrique, que foi operado na sexta-feira, ficará aproximadamente um mês fora. Rodrigo Garro, que está tratando de uma tendinopatia pautelar no joelho e vai ficar ainda mais uns 40 dias sem voltar aos gramados. E ele descansou o Fabrício Angileri, lateral esquerdo, porque estava com carga muscular, carga física, ou seja, cansado. E hoje eu não tenho nenhuma base como o Dorival Júnior vai escalar o time. Por quê? Dorival Júnior, ele gosta muito de Copa. Ele prioriza a Copa. A contrário, o Censo, Ramon Dia, que tinha praticamente descartado a Copa Sul-Americana. E o Dorival gosta muito. Então, como que o Dorival vai escalar esse time hoje? É uma grande incógnita. Eu acompanhei muito jornalista, muitas pessoas falando sobre um possível time, porém, sem certeza. Porque o Dorival no primeiro jogo escalou um esquema tático diferente do segundo. Agora ele pode ainda escalar no seu terceiro jogo pelo Corinthians, né? Com terceira competição diferente, ele pode escalar um esquema tático diferente. Mesmo com o Corinthians, com dois desfalques, que é Gustavo Henrique e o Rodrigão, o Corinthians é forte. Tem condições de vencer esse jogo em casa e continuar sonhando com a Sul-Americana, com a classificação na Sul-Americana. Corinthians perdeu em casa pro Huracan. Foi assim, desastroso. Uma equipe como o Corinthians, com a qualidade técnica que tem, com a folha salarial de 25 milhões de reais por mês, não pode perder pro Huracan se tiver objetivo na competição. Acredito que o Corinthians consiga sim essa vaga.
porque vai enfrentar o América hoje, tem condição de vencer, tem condição de vencer o América, o Huracan, tem condição de vencer seus adversários, até mesmo fora de casa, com a qualidade do time que tem. Mesmo o Dorival hoje não escalando 100% do titular, sinceramente, eu acho que o time hoje será diferente do primeiro jogo do Dorival e do segundo. Acredito eu que Dorival vai poupar alguns jogadores, mas se ele poupar, não significa dizer que o jogo é menos importante da Sul-Americana do que do Brasileirão no sábado contra o Mirassol. Isso não significa dizer isso. Significa que Dorival vai olhar o departamento médico, o departamento de fisiologia, aquele jogador que estiver com carga vai poupar. Aquele jogador que consegue jogar vai colocar. E o Corinthians tem um bom time reserva também. Então o Dorival provavelmente vai escalar aí uns 50% de time alternativo e uns 50% de titular. Diferente, se ele fizer isso, é diferente do primeiro jogo, que foi um time totalmente alternativo, e diferente do segundo, que foi um time totalmente titular, com 95%. Então um jogo difícil, mas que o Corinthians tem condições de jogar, e tem condições de ganhar esse jogo em casa, com a Neoquímica Arena pulsando, com mais de 40 mil torcedores. A torcida do Corinthians é o 12º jogador. O Dorival sabe disso, já chegou aí rasgando o elogio para a torcida do Corinthians, falando que sempre jogou contra e foi muito difícil. Agora vai jogar a favor e vai contar com apoio. E Dorival será muito apoiado, será uma torcida que vai cantar do início ao fim. E aí, fiel, o que vocês acham? Mesmo o Dorival escalando um time 50% alternativo, vocês acham que o Corinthians consegue vencer o América de Cali hoje na Neoquímica Arena às 21h30? Qual que é a opinião de vocês? Quero ouvir, tá? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para deixar o seu comentário. Deixe também aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. E nos ajude aí, deixando a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.